Muito bem-vindo ao canal, me chamo Davi Cavalcante e hoje iremos falar sobre um tema muito importante, que é exatamente o aumento do percentual de álcool na gasolina e de biodiesel no diesel, que é o combustível do caminhão em si e utilizado no transporte de mercadoria. O ponto que eu quero chegar a todos vocês é o seguinte: a gasolina do Brasil, ela já é uma gasolina misturada, não há gasolina pura. Observe aqui que já tem um percentual de 27%, que isso na minha opinião já é alto. E o governo ele pretende aumentar para 30%. O do biodiesel ele está querendo aumentar de 14 para 15%. Esse 1% aqui, assim, ele aumenta devagarzinho para não notar tanta diferença no consumo. Vai dar, logicamente, diferença, porque vai estar queimando combustível como o álcool, que não tem o mesmo desempenho de uma gasolina. E isso daí a pessoa vai sentir, mas como são 3% na ponta do lápis, a pessoa não sente. Mas devagarzinho, devagarzinho, já estamos chegando em 30%. Isso é uma estratégia bem antiga do governo, aumentar de uma maneira escalonada para o consumidor não perceber. Isso aconteceu em supermercado com tamanho de embalagem de mercadoria. Vamos supor o chocolate, antes era 200 gramas, agora está reduzindo para 90 gramas. Para o pessoal mais antigo que sempre fez feira, comprou esse tipo de item, ele vai se recordar que antigamente um chocolate padrão era, acho que era 150, 200, agora está em 90, um chocolate pequeno. Aí, isso daí é uma estratégia que se faz para o consumidor não notar essa diminuição gradual do produto em si, no caso do chocolate, e da gasolina, esse aumento gradual de álcool, que é uma matéria-prima muito mais barata que a própria gasolina. Os argumentos utilizados pelo governo é exatamente a questão da guerra do Irã. E o aumento vai começar 1 de agosto. Atualmente vocês não estão sentindo porque não teve esse aumento. O governo ele está dizendo que os produtores mundiais refém na questão do Irã e dos produtores. Aquela questão que eu já tinha dito para vocês no vídeo anterior. Se perdurasse, o Irã fechasse o estreito, aquela situação toda, afetaria bastante a produção de petróleo do mundo, que passa 30% de toda essa produção naquela região do Irã. E iria fatalmente afetar o Brasil e o mundo. Mas a saída correta a ser tomada não é colocar álcool na gasolina, e sim o Brasil investir em refinaria e oleoduto. E o Brasil não faz isso. Uma vez o Brasil ele tendo a capacidade de refinar o próprio petróleo que ele tira, ele não teria essa dependência de comprar produto do Irã já refinado, a gasolina melhor, esse tipo de situação. Mas o governo não, ele vai no caminho mais fácil e também para beneficiar empresários do setor da cana. Isso daí eu não descarto a influência do agronegócio no governo Lula para ter esse benefício. E a pessoa diz, não, 3% é pouco, mas bota a quantidade de milhões de litros que estão sendo acrescentados para atingir esse 3%. E na prática são milhões de dólares a mais no bolso dos empresariados. A pessoa acha pouco, mas você tem de entender o cenário geral. Se fosse tão pouco assim, não era o fato do setor do agronegócio estar tão feliz com esse aumento de 3%, porque ele sabe que são milhões e milhões de litros de combustível que vai aumentar o percentual de gasolina e vai aumentar a arrecadação. Eu estou aqui apresentando a todos vocês o que? Também o valor do barril do petróleo, esse Brent, isso daqui é a referência utilizada internacional para o petróleo de qualidade, o petróleo vendido. Isso daqui, ó, mostra que está tendo a queda atual, ó, de 0,58%. Ah, é porque essa queda é oscilante, que depende da demanda. Eu estou aqui olhando o site e está tendo essa variação aqui em tempo real. Tanto Bitcoin, desse petróleo, que apesar de independente do horário, sempre tem negociação e tem essas oscilações. Ó. Aumentou para 0,60 e assim vai. Mostrando que na prática o petróleo está em queda e não justificaria esse aumento. E se o governo ele tivesse uma visão de fato de gestão de Estado, ele deveria investir em refinaria. Demora mais, mas é uma atitude eficiente pensando no longo prazo.
Esse do combustível daí, ele ganha dos dois lados. O primeiro ponto, e como ele botou mais álcool, ele pode querer baratear o combustível e ganha ponto com a classe média que tem carro. E também ganha ponto com o agronegócio, o setor da cana, que vai ganhar milhões e milhões de dólares em cima desse aumento de 3%. Aí, sendo assim, eu estou passando para todos vocês essa notícia daqui. Ele estava falando que era por causa do Estreito de Hormuz, do aumento do Irã. Atualmente está com cessar-fogo. Ele manteve isso daí. Quem vai ser prejudicado no final das contas é a população, de uma maneira geral. Mas assim, não justifica. Isso aí é um argumento vazio. Pode ver aqui, ó, no caso do Irã, cerca de um terço, isso aí é tudo verdade, mas não aconteceu. Isso daí é a mesma coisa, tá cogitando fatos que podem acontecer como não pode. Eu tô falando do fato prático, não aconteceu, então ele não deveria fazer esse aumento. E essa justificativa, esse fundamento é inválido. Por isso que eu estou trazendo todos vocês para ficarem cientes. Eu peço que todos comentem, compartilhem se concordam ou não com esse aumento de etanol na gasolina e do biodiesel no próprio diesel. Eu peço que todos se inscrevam, compartilhem e até a próxima.